Ele é bom. Aleluia. Ele é bom em todo tempo. Aleluia. Aumenta o fogo. Aumenta o fogo nesse lugar. Aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Aleluia. 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 Aumenta o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aumenta o fogo, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Amém, aleluia, queridos. Graças a Deus. Senhor, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que se move em nós, que está nesse lugar. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas lá no início da criação. É o mesmo Espírito que paira nesse lugar, nessa manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, porque quanto mais fome, mais vamos nos saciar e maior será o nível de glória. Obrigada, Senhor, porque iremos ouvir a Tua voz e não seremos orgulhosos em descumprir aquilo que o Senhor falou pra gente. Obrigada, Senhor, porque o Seu é o reino. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque Tu é a glória, Senhor, nesse lugar. O Teu nome será glorificado nessa manhã, Senhor, como sempre foi, Senhor, como sempre será, Senhor, pelos séculos do século, por toda a eternidade. Obrigada, Senhor, por estar debaixo dessa unção. Obrigada pela dependência que vem do Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estou bem certa, Pai, porque tudo vem de Ti, toda a capacidade vem de Ti. Não existe nada humano, não existe nada surpreendente em mim, Senhor. Mas eu me apoio, Senhor. Eu me apoio, Senhor, na Tua graça. Eu me apoio, Senhor, na Tua verdade, na Tua palavra, que tem servido de base, Pai. Obrigada, Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor, que fará hoje, Senhor, o inexplicável, Senhor. Aquilo que vai alimentar o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom ver vocês novamente. É uma honra para mim sempre estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo, né? Ganhando almas. E o tema dessa ministração é pescando homens. Se for possível para a Adrielma colocar o material. Eu até mandei para vocês, se vocês pudessem, um documentário que falava sobre a pescaria, né? Pescaria natural. Para que a gente pudesse embasar um pouco hoje a ministração e ajudasse um pouco mais no entendimento. Então, ganhando almas, pescando homens, pode passar. Existem vários objetivos de ganhar a alma, né? Então, todos eles são esses daqui. Primeiro, tirar pessoas das mãos do inimigo, tirar pessoas da escravidão
tirar pessoas do fracasso, da fraqueza. E por que é tão importante? Porque, queridos, a gente está fazendo algo que é imaginável, porque você está tirando uma pessoa das trevas, da mão do inimigo. Isso não é qualquer coisa. A pessoa está na escravidão. A pessoa está no fundo do poço e você é um instrumento de Deus para pegar a mão dela. Achei bem sugestivo a imagem do cartaz, que é uma pessoa pegando na mão da outra. A pessoa está morrendo, queridos. Existe uma morte que é em vida. Dani gosta de falar isso, né? E é quando a pessoa morre, mas está viva, morre espiritualmente. Então, a pessoa está tão morta espiritual e você está tirando a pessoa da morte. Tirando as pessoas da fraqueza. A carne, os pecados da fraqueza do homem, o fracasso. Olhe lá em Colossenses, na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 13, o que diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, nós estamos em um reino do Filho amado de Deus. Você está trazendo uma pessoa do império das trevas. Sabe o que é um império? É uma coisa dura. O império é uma coisa que te obriga, que te prende. Império é coisa ruim. É o poder absoluto, mas é um poder destrutivo. E está dizendo na Bíblia, em Colossenses 1,13, que ele está pegando você e colocando no reino do Filho amado. Gente, o reino do Filho de Deus é um reino maravilhoso. Primeiro que é um reino, e um reino, ele é bom. A característica do reino, né, a gente sabe que ele eu sei que existem reinos que não são bons, né? A Bíblia mesmo fala de alguns reinados, de alguns reis que não foram bons. Mas a característica do reino é ser bom, é ajudar as pessoas. Então, vamos passando. Olha só, o que muda na vida da pessoa que você pescou para Cristo? O que será que vai mudar na vida dessa pessoa? Porque você tem que saber o que vai mudar. Senão, você não vai ter o discernimento. Por que eu estou fazendo isso? Tem que saber o que é que vai mudar na vida. Olha lá, eles passam a desfrutar de força, de alegria e de sucesso. Querido, você quer ter sucesso na vida? Você quer ter alegria? Você quer ter forças? Você quer ter força para se levantar da cama e ir trabalhar? Sem estar preso com jugo de depressão? Sem estar preso na tristeza ou na doença? Você quer ter força? Então, quando você ajuda uma pessoa a sair do império das trevas e ser transportada para o reino do Filho do amor de Deus, você está conduzindo essa pessoa a ter força, alegria e sucesso. Queridos, se nós queremos isso para a nossa vida, nós também queremos isso para a vida do próximo. Amém? E um dia que diz isso, em Romanos, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 14, versículo 17. Porquanto, olha só a característica desse reino de Deus. Olha a característica. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, gente, é nesse reino que nós vivemos e é nesse reino que nós vamos conduzir as pessoas a viverem. Então, quando nós estivermos falando de Jesus, nós temos que entender a dimensão do impacto que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Você não está com qualquer negocinho. Você não está oferecendo a ela um sapato ou uma roupa para ela comprar. Você está ofertando a ela, queridos, um reino de paz, de alegria, de justiça. Tudo isso no Espírito Santo. Minha gente, uma pessoa que tem uma vida dirigida por Espírito Santo, não é qualquer pessoa, não. Porque o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa grandes coisas. Amém?
queridos, o Espírito Santo, ele pode nos direcionar de uma maneira tão magnífica, em mínimos detalhes. O Espírito Santo pode nos conduzir à cura, o Espírito Santo pode fazer milagres extraordinários. E você será esse sujeito, essa ponte, essa pessoa que vai ajudar o outro a ter essa comunhão com o Espírito Santo. Próximo. Jesus comparou o ganhar almas à pesca. Não foi isso? Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 19, vai ser o versículo base hoje. Mateus 4, 19. Se vocês quiserem já deixar a Bíblia aberta, tá? 4, 19, e diz assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E essa primeira parte que diz assim: Vinde após mim. Como que podemos ir a Jesus Cristo? Hoje, pela manhã, nós percebemos que nós precisamos, no louvor, nós percebemos que nós precisamos ter essa comunhão pessoal com o Senhor. Porque não tem como nós nos tornarmos pescadores de homens se nós não estivermos em Jesus. Porque Ele diz: Vinde a mim. E você vir a Ele, Ele te tornará pescador de homens. Mas, caso contrário, você não é apto para pescar homens. Você só será apto se você estiver alicerçado na videira verdadeira. Se você estiver em Jesus Cristo. Então, se você tiver comunhão primeiro, se você tiver vida com Cristo, então você poderá ganhar outras vidas para Cristo. Se não tiver isso, se não tiver essa etapa, não tem como ganhar vidas, queridos. Precisamos ter comunhão com Deus. Essa é a razão pela qual nascemos. Tá bom? Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de oração, uma vida de ler a Bíblia, uma vida de jejum, para que a gente possa ter um nível de glória maior. Thaís foi guiada pelo Espírito quando ela falou assim: quanto mais fome, mais glória. Queridos, a gente pode até aperfeiçoar o evangelismo. A gente pode ter técnicas, habilidades, ferramentas. Isso é maravilhoso, eu amo isso. Eu gosto de que a gente tenha habilidades. Deus fez isso para a gente desenvolver, e isso vai trabalhar em prol do reino. As habilidades, um com música, outros com conhecimento natural, enfim, existem várias habilidades. Porém, o peso maior, vamos dizer, o peso maior está na comunhão com Deus. Estar no fato de você ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, porque sem isso, as habilidades não são nada. Primeiro você busca a Deus com conhecimento, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Como é que a gente vai evangelizar se a gente não sabe Romanos? Se a gente não sabe, né, que a pessoa tem que confessar, crer com o coração, confessar com a boca. Como é que a gente vai poder instruir a pessoa? Como é que a gente vai poder ter vida, que é o principal? Porque a vida fala mais, querido, do que as nossas palavras. Às vezes você não precisa nem falar, só você está ali, a pessoa começa a olhar suas atitudes. Isso é um evangelismo prolongado, é um evangelismo com vida. Então, nós precisamos ter vida para depois impactar outras vidas. Então, precisamos ter Jesus, vinde a mim. Porque você vai ter que ter como é que eu posso dizer? Você tem que entender as coisas do Espírito, porque o Senhor vai te direcionar. Então, como é que você vai ajudar uma pessoa, vai orar por cura? O Espírito Santo muitas vezes vai dizer: o problema dela é falta de amor, Bruna. Então, primeiro fale com ela para ela amar as pessoas e perdoar. Como é que você vai ter esse estalo, né? Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não tem comunhão com Ele? Então, muitas vezes a gente vai botar a mão em pessoas, elas não vão ser curadas. Por quê? Porque existe uma raiz, talvez uma amargura, né, um ressentimento. Existem muitos males. Então, a gente precisa estar atento no Espírito Santo para as direções dele.
Por isso que a palavra diz, vinde a mim, então eu vos farei depois pescadores de homens. E, queridos, não tenha pressa. Não tenha pressa para crescer, como é que eu posso dizer? Para fazer logo. Não tenha pressa para que as pessoas vejam seus frutos logo. Mas tenha pressa. Corra, mas com todas as suas forças, para estar perto do Senhor. Tenha pressa nos seus dias. Assim, se você pode, e se você não pode também, mas eu sei que todo mundo pode. A questão é prioridade mesmo. Mas, queridos, reserve principalmente o período da manhã para consagrar os seus dias ao Senhor. Tenha pressa, queridos, porque isso não é bobagem. Disso depende a sua vida. Porque é o Senhor que nos dá sabedoria. Inclusive, é o Senhor que nos dá sabedoria para adquirir riquezas. Então, eu sei que trabalho é importante, que família é importante, mas construa isso no Senhor. Então, dê os seus dias ao Senhor, queridos. Não é bobagem quando a gente diz ler a Bíblia, porque ela lhe inspira, ela te dá sabedoria. Às vezes você não precisa nem orar, porque você sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que está na Bíblia, não muda, não diverge. Então, em Deus não há confusão, né? Então, queridos, tire esse tempo todos os dias da sua vida. Não é uma vez ou outra. E se você não tiver vontade, faça sem vontade mesmo. Se você não tem vontade de orar, ore sem vontade. Se você não tem vontade de jejuar, é claro, querido, você não vai ter vontade de jejuar. Qual é a carne que vai ficar feliz em não almoçar? Ninguém vai ficar feliz, querido. Então, jejue. Não é porque você gosta, é porque você precisa. Então, a gente vai ir a Jesus e Ele vai nos fazer pescadores de homens. Amém? Então, vamos lá. E Jesus compara o ganhar peixe à pescaria. Né? Eu acho isso muito interessante. Jesus nunca faz comparações sem nexo. Ele sempre faz comparações porque existe um nexo nela. E se nós pegarmos isso e a gente estudar, a gente vai ver o quanto de coisa que tem, né? Então, olha só, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente ganha ela primeiramente pelas palavras, né? Primeiramente, a gente vai abordar de uma maneira educada, vai falar. E o peixe também é fisgado com anzol por onde? Pela boca. Olha lá, o pescador pega ele vem pela boca. Né? Aquilo que atrai ele. Então, a gente vai falar as boas novas, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então, a gente indo e pregando e falando as boas novas de Cristo. É fisgar as pessoas pela boca. Próxima. Gente, isso é tão forte que desde antigamente o peixe ele foi associado ao símbolo do cristianismo. Olha lá, o símbolo do cristianismo é um peixe. Iremos aprender mais relações entre a pesca natural e a pesca espiritual, porque essa relação é tão forte e o cristianismo, o símbolo dele é o peixe. Então, de tão forte que é. E a gente vai entender melhor isso e eu estou com expectativa para isso. Vamos passar. Olha lá. Os pescadores precisam morar perto das praias. Isso daí estava no documentário, depois você pode ver que eu enviei lá no grupo da igreja. Então, os pescadores, vocês vão ver lá naquele documentário, os pescadores falando, e eles diziam assim, nós temos que morar perto da praia, porque na melhor oportunidade, na mínima oportunidade que tiver, a gente já está dentro da água. Então, a gente tem que ficar morando por aqui. Agora, o que é que isso tem a ver com o evangelismo? Porque, queridos, muitos de nós vamos deixar nossa casa para morar no lugar que Deus nos enviar para morar. Então, nós precisamos morar perto das águas. Nós precisamos morar onde tem almas, onde tem pessoas sedentas. E eu te pergunto hoje, você não precisa me responder. Qual é a praia que você está morando? Amém. Essa era a resposta. A praia desse casal, de Dani e de Ângelo,
de tantos outros aqui, é lagarto. E sabe, queridos, os pescadores, eles amam a praia em que eles vivem. Os pescadores do documentário, eles moravam numa praia de Fortaleza, que é a praia da Jurema. E eles amavam aquela praia. E eles diziam, a gente cuida dessas águas, a gente fala para a comunidade quanto essa praia é importante. A gente fala para os turistas, a gente ama os turistas, a gente ama essa praia, esse lugar. Eu jamais me imaginaria em outro lugar. Eles falam isso. Queridos, vocês amam a cidade que vocês moram? Nós precisamos amar lagarto. Eu estou aqui com a camisa do Lagarto Minha África, a Ângelo também. Queridos, lagarto é a nossa África. Nós não precisamos ir para tantos lugares. Nós precisamos ir para o lugar que Deus quer que a gente vá. Se Deus quer que você vá um dia para a Alemanha, bom, glória a Deus, no tempo certo você vai. Se Deus quer que você fique em Lagarto, amém, aleluia. Querido, a sua prosperidade está no lugar da sua obediência. Não é o tamanho da cidade, não é o que tem, a faculdade que tem, ou que não tem, se é bonito, se não é. Querido, é a obediência. Se Deus te plantou aqui, você vai prosperar aqui. E não vai faltar recurso aqui. Amém? Nós temos bons exemplos na Verbo, né? Nós temos o apóstolo Buddy, que saiu lá dos Estados Unidos para vir para o Brasil. O pastor Delry. Teluta e o pastor Roberto também eram de Aracaju, né? E vieram para cá e tudo. Então, queridos, muitas das vezes nós vamos ser chamados para deixar. E precisamos amar a estação em que vivemos. Precisamos amar a nossa praia. Amém? Próximo. A pesca é a fonte de renda de vários pescadores. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Ganhar alma é uma coisa lucrativa. É uma fonte de renda. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque almas é uma coisa que Deus ama. A alegria de Deus é alma. Para Deus não existe nada mais valioso do que ganhar uma alma. Queridos, uma alma é maior do que tudo. Deus, ele faz tudo por almas. Ele faz tanto por almas que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Para ele, querido, é o mais valioso. Ele comprou as almas. Para ele é importante. Então, quando você está no negócio de Deus, você está em um negócio lucrativo. Porque ganhar a alma, querido, é um lucro para a eternidade. Amém? É muito lucrativo. E é interessante que no documentário, os pescadores, eles falam bem assim, esses peixes aqui é a nossa fonte de renda. Nós só sobrevivemos porque nós pescamos isso aqui. Eles vendem, eles comem. Muitas vezes nem comem frango, nem boi. Eles comem peixe. Tudo ali gira em torno da pesca. Então, é muito importante. É uma coisa lucrativa para o Senhor, as almas. Próximo. Essa parte é muito boa. Fases boas e ruins. Existem momentos maus na pescaria, queridos. Existem momentos muito maus mesmo, viu? Apuros, questão até de vida. E quando os pescadores estão lá em alto mar, eles muitas vezes vão e nem sabem se vão voltar. Mas eles vão com a esperança de voltar, é claro. E na maioria das vezes é o que acontece, claro. Mas assim, às vezes eles vão pescar, eles pescam peixe e colocam no gelo. E aí, às vezes, acaba faltando gelo. Quando eles voltam para a praia, o que é que acontece? O peixe está estragado. Perdeu a pesca. Esse é um momento ruim da pescaria. O peixe se perdeu. Em outros momentos, eles vão. E aí, o que é que acontece? Na hora de voltar, não tem vento suficiente para trazer a embarcação. Por falta de vento, o barco fica lá. E o peixe apodrece. Quando eles voltam para a praia, eles veem o peixe podre. Quem que vai comer o peixe podre? Quem que vai comprar um peixe podre? O peixe se perde. Olha, é um momento ruim, não é, da pesca? Queridos, no evangelismo, às vezes as pessoas não vão aceitar o que a gente diz. Amém?
às vezes elas não vão aceitar de imediato. Às vezes vão nos receber de uma maneira até rude. Mas nós vamos perder a alegria de pescá-las? O pescador vai desistir da sua vida pesqueira por causa de uma vez ou outra que faltou gelo ou que faltou vento? Não. Bem assim somos nós. Nós não podemos ficar cabisbaixo com os nãos que nós ouvimos, querido. Nem nos evangelismos e nem na nossa vida. Os nãos não podem nos paralisar. Porque, querido, eu não sei quantos não você já ouviu, mas você sempre vai ouvir nãos. Você sempre vai passar por desafios e circunstâncias. E elas não podem te paralisar. Porque você está em um negócio lucrativo, querido. Você está no negócio do seu pai. Amém? Aleluia. Então, existem também momentos bons na pescaria. E nós vamos falar agora um pouco sobre os momentos bons. Quando o pescador, ele consegue chegar com peixe. Quando o peixe é bom, quando está fresquinho ali, quando não aconteceu nenhum acidente, quando o peixe está em bom estado, ele consegue vender o peixe, ele consegue comer o peixe. E a família dele fica super feliz, porque os filhos dele dependem daquele peixe. Esse é um momento bom. E o pescador, ele fica super alegre, porque ele conseguiu peixe. Vocês já viram aquelas fotos que os pescadores ficam assim, peguei um peixe, e aquele peixão assim enorme. Eles enaltecem o peixe. Então, esse é um momento bom da pescaria. Nos evangelismos, quando a gente volta e a gente vai compartilhar, eu orei por uma pessoa que estava assim, e ela foi curada. Eu orei, aquela pessoa aceitou a Jesus. E a gente fez assim, assim. Menino, mas a igreja encheu depois daquele evangelismo. Então, queridos, isso são momentos bons. E existem muitos momentos bons nos evangelismos, não é? A gente chegar assim e dizer, eita, eu orei por aquela pessoa me recebeu tão bem, né? Eita, nos deram água, nos ofereceram até o banheiro, a gente fica até, uau, gente, nos deram até biscoito, café. Tem gente que assim, é tão receptível, e esse é um momento tão bom dos evangelismos, tão gratificante, não é? Nem se compara com os nãos que a gente pode receber. Então, queridos, existe alegria em um bom pescado, amém? Em uma boa pesca, existe grande alegria. Sem falta falar da alegria que é a gente saber que a gente teve uma participação na vida daquela pessoa. Queridos, essa pessoa vai ser grato pelo resto da vida a você. Primeiramente a Deus, mas a pessoa vai ser muito grata. Ela vai lembrar de você como aquela pessoa que foi o canal de Deus para a vida dela. E ela vai sempre recordar isso, amém? Por mais que se distancie, que vá para outros lugares, mas as pessoas vão ter a memória, a sua fisionomia, o que você fez, o seu trabalho, o seu bem feito para ela. Amém, queridos? Agora, vamos passar. Pronto. Pescadores precisam de água para a pesca, assim como os cristãos precisam de Jesus. Vocês já viram pescadores sem água? Não, né? Porque a água é importante para os pescadores. Por isso que muitos deles, eles são bem conscientes a respeito da questão ambiental, a questão da pesca consciente, entre outros. Então, os pescadores, eles valorizam muito as águas, tá bom? Eles gostam de água mesmo, eles valorizam. E a gente também precisa valorizar Jesus, a comunhão com o Senhor, porque nós também precisamos dela para os evangelismos, para fazer a pesca. Amém? Assim como a água está para os pescadores, Jesus está para os cristãos. Amém? Agora vamos passar. Pescadores precisam fazer manutenção na embarcação e nas ferramentas de pesca. Gente, eu achei isso demais. E tudo isso está no documentário lá. E os pescadores precisam fazer manutenção na embarcação. Gente, o Senhor é a nossa manutenção, não tem jeito. Ele é quem nos dá as ferramentas.
o Senhor vai nos dar ferramentas e vai sempre ajustar coisas em nós. Todo pescador precisa de manutenção, né? Todo pescador precisa de orientação divina, de ajuste e de correção. Às vezes é uma preguiça, uma má vontade de fazer, e aí o Senhor vem e nos ajuda e vai fazendo uma manutenção dentro de nós, nos ajustando. Queridos, a vida com Jesus Cristo é uma vida constante de manutenção e de crescimento. É o Senhor todo dia dizendo, falta isso, falta aquilo. E sabe por que isso é tão constante? Porque, querido, nosso alvo é o varão perfeito, que é Jesus Cristo. Na Bíblia diz que nós estamos crescendo em direção à estatura do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É Jesus. Eu nunca vou ser igual a Jesus. Então, eu sempre vou ter que lidar com as manutenções. As manutenções, eu não posso pular as manutenções. Se eu quero me parecer com o varão perfeito, se eu quero parecer com Jesus, eu preciso entender que as manutenções são fundamentais para a minha carreira cristã, para a minha vida cristã. Sem as manutenções, eu nunca vou parecer com Jesus. Então, nós temos que lidar com essas manutenções. E, às vezes, é ruim, né? Receber alguns ajustes. Às vezes, nós não estamos tratados muito bem na questão do ego, do orgulho, enfim. Mas nós precisamos nos deixar consertar. Porque, se não nos deixarmos consertar, o prejuízo é muito ruim lá na hora da pesca. Se a embarcação não for consertada, quando o pescador estiver no alto mar, ele vai ter um prejuízo muito grande. Ele pode até pescar o peixe, mas quando ele voltar, o peixe vai estar podre. Então, assim, a gente tem que estar com a embarcação preparada para que a gente não tenha prejuízo lá na hora que estiver no mar. Porque no mar a gente não pode criar asa e voltar para a terra. A gente está no mar, então a gente tem que ir preparado, a gente tem que lidar com as manutenções. Amém? Querido, já pensou se uma vela quebra? Como é que vai voltar com a vela quebrada? Porque a gente não fez o ajuste devido. Então, é necessário esses ajustes, é necessário nos consertarmos para a nossa vida cristã e também para o ministério, para os evangelismos, seja qual for a sua função. Até se você for um funcionário público, você precisa lidar com os consertos, com as manutenções, com o seu chefe que quer que você melhore nisso ou naquilo. Isso é inerente à vida humana. Não existe um ser humano sem consertar, sem fase, sem desenvolvimento. Até uma borboleta precisa passar por uma metamorfose, por uma mudança. Então, queridos, isso é essencial para a vida. E Ele sempre quer nos dar ferramentas para um bom evangelismo, e ferramentas para o ministério. Tem um livro que eu usei também para essa ministração, de W. Kenyon, que é Curso de Evangelismo Pessoal. Esse livro aqui. Esse livro, na página 8, ele aborda um pouquinho de algumas ferramentas. E eu queria falar para vocês um pouco. Nunca pergunte a uma pessoa se ela é salva. Aí você pode me dizer, gente, mas eu não estou ajudando a pessoa a ser salva mesmo, mas não é a salvação dela que eu quero. Sim, mas se você chegar para a pessoa e dizer, Dona Maria, você é salva? Ela vai olhar assim para você e vai dizer, como assim? Não estou entendendo. Ela não vai entender o que é isso. Então, existem linguagens apropriadas para um evangelismo. Você não pode dizer, ei, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou então, você já aceitou a Jesus? Mas a pessoa vai ficar, aceitou a Jesus? Ela vai achar assim, que se ela acredita em Jesus. Então, a gente tem que ter cuidado com essa linguagem, esse evangeliquez, essa linguagem gospel, que às vezes não fica claro para quem é do mundo, entendeu? Então, existem linguagens mais claras, existem maneiras de se evangelizar que a gente precisa estudar,
que a gente precisa aprender. E essas são ferramentas. Posso dizer também que são manutenções que você dá para que você tenha um evangelismo mais efetivo. Nunca diga que ela precisa se arrepender, porque se não fazer isso, vai para o inferno. Então, quando você diz assim, se você não se arrepender, você vai para o inferno, isso é uma barganha, né? Como se fosse uma... licença, viu? Ai, gente, água é vida, né? Nunca diga que ela precisa se arrepender, porque se não fazer isso, vai para o inferno. Porque a pessoa fica como se estivesse com a faca no pescoço, né? Se arrepende agora, senão você vai para o inferno. Então, não precisa dizer isso. Você fala sobre Jesus e ela mesma se arrepende. Não precisa dizer que vai para o inferno, amém? E ela vai aprendendo isso com o tempo também, né? E você vai mostrar a palavra e ela mesma se arrependerá. Então, existem várias coisas, né? A questão de discutir. Às vezes as pessoas entram em discussão nos evangelismos. Se você discutir com uma pessoa, já era. Não tem jeito mais. Porque a pessoa fica... Você acha que ela vai aceitar Jesus, vai entregar a vida dela, vai fechar os olhos, vai orar com você, se você acabou de discutir com ela? Então, você tem que ser uma pessoa cordial, uma pessoa educada. Nós estávamos no evangelismo de Tobias Barreto e eu fiquei com Dani no evangelismo. E eu percebia que Dani abordava as pessoas e as pessoas ficavam ouvindo ela e prestando bastante atenção. Então, eu ficava em silêncio. Porque Dani estava falando de uma maneira que as pessoas estavam recebendo. E estavam recebendo muito. Então, eu ficava em espírito de oração, ali, em silêncio, eu ficava na minha. Por quê? Porque eu vou interromper ela? Não, porque vai dividir a atenção. A pessoa está tão cativa, está tão assim, vidrada em Dani, aí eu vou dizer, ei, licença aqui, tirar a atenção. Então, a gente deixa a pessoa ali que está a fazer. E também tem muitas técnicas, muitas coisas para se aprender. Geralmente, isso daí não é questão de verbo da vida, não é questão de visão, não é questão de religião, mas mulheres, elas ficam mais abertas para ser evangelizadas por mulheres. E homens por homens. É uma questão de verdade, de lógica até. Ela fica mais confortável, né, do que ser abordada por um homem no meio da rua. Então, existem muitas coisas, gente, para a gente aprender. Próximo. E existem aí, então, ferramentas, né? Como, por exemplo, o evangelismo através de teatro. O evangelismo através da ação social. Isso tudo são ferramentas de evangelismo. Jesus, ele fazia muito essa segunda, né? E quando ele se juntava as pessoas, ele dava pão, dava peixe. Isso é o evangelismo com ação social. É uma maneira de você dizer para as pessoas que você se importa com elas. De você dizer assim, ei, eu quero que você aceite Jesus, mas eu estou entendendo a sua dor. Eu estou entendendo a sua fome, então vou lhe dar pão, né? Vou te dar peixe. Jesus fazia isso, nós também podemos fazer. Próximo. Aqui é Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonnke. Ele é um grande evangelista. Infelizmente, ele faleceu recentemente, principalmente no continente africano, mas em diversos continentes do mundo, né? E Reinhard Bonnke, ele é um grande exemplo para a gente, as suas ministrações e também os seus livros. Esse é um dos livros mais importantes, Evangelismo por Fogo. Através dessas leituras e da vida dessas pessoas, nós também estamos fazendo manutenção, estamos ganhando experiência. Não podemos estar mais ao lado de Reinhard Bonnke, mas podemos ler as suas obras, que vão também nos ajudar. E, acima de tudo, a palavra de Deus, que é a fonte inspiradora de todos os homens. Jamais podemos mudar a ordem, nunca podemos trocar a palavra pelas literaturas, apesar das literaturas serem boas, mas a palavra de Deus é sempre o primeiro alimento. Amém? Passando, e esse daí que foi o que eu já li na página 8, que é também um livro interessante para a gente aprender.
que é o curso de evangelismo. Passando. São pescadores mais experientes que ajudam a consertar as embarcações. Olha só, não é qualquer tipo de pescador que ajuda no conserto de uma embarcação, amém? Licença. Não é qualquer pescador que ajuda no conserto das embarcações. São os pescadores mais experientes que vão ajudar a consertar as embarcações. Olha lá, o que diz em Provérbios 11, versículo 14, na sua Bíblia diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, quando você se expõe a uma pessoa mais experiente na área do evangelismo ou na área que você quer desenvolver, você está lidando com segurança. Você está seguro. Por quê? Porque existe sabedoria na multidão de conselhos. Mas quando não há conselho, a pessoa cai, ela sofre, se não se submeter a esses consertos, se não se submeter aos pescadores experientes. São os pescadores experientes que vão dizer aos pescadores onde existe mais peixe, né? Qual é a região que eles deveriam ir, qual o tempo, como é que bota gelo, como é que conserta isso e aquilo. Não são todos os pescadores que fazem conserto nas embarcações. Existem pescadores que são experientes e que podem consertar as embarcações. Então, os pescadores precisam do auxílio dos experientes. Nós que somos cristãos precisamos do auxílio de pessoas mais experientes, amém? Precisamos de pessoas experientes conosco para nos ajudar. Querido, talvez você olhe para você e diga: eu sou experiente, eu tenho 20 anos de cristão, por exemplo. Mas eu quero lhe dizer que existe uma pessoa humana, não estou falando espiritual, mas existe pessoa que é mais experiente do que você. E você precisa se submeter à experiência dele. Você precisa entender que existem pessoas que vão te ensinar. E isso não tem a ver com idade. Você pode ter 99 anos, vai ter gente mais experiente do que você e você vai ter que aprender com essa pessoa. Querido, é importante para a gente aprender. É importante para a gente ouvir conselhos, porque isso nos poupa de muita vergonha, de muita humilhação, de muita queda, amém? Quando a gente ouve conselho. Próximo. Aí ele falou uma frase, achei bem interessante, ele falou assim, um pescador, né? Fiquei assustado com um peixe preto grande, não sabia que era uma baleia. Ele pescou uma baleia, ficou totalmente assustado. E ficou assustado, ficou branco, né, ele dizendo. Pegou uma baleia, repare só. Queridos, eu quero dizer a você que quando você for evangelizar pessoas, vai ter de tudo lá. E você tem que estar preparado para você não ficar branco, para você não ficar assustado, amém? Então, existem pessoas que você vai estar no evangelismo que vai estar endemoniado. E aí agora? Você vai orar, amém? Não pode ficar assustado, não. Você tem que entender que às vezes vai ter pessoas que vão precisar de oração para cura. E aí você vai orar para cura. Então vai ter muita coisa nesse campo, amém? Mas você tem que estar aperfeiçoado, você tem que estar preparado, tem que conhecer sobre oração, sobre autoridade, sobre cura, sobre questão de expulsar demônios, amém? Então, queridos, isso aí já lhe foi dado, não é para você ficar com medo, não. Você tem autoridade sobre demônios, sobre questões de doença, porque Jesus já curou, Jesus lhe deu o nome dele, e o nome dele está acima de qualquer nome. Então, ao nome de Jesus, tudo tem que se dobrar, todo joelho tem que se dobrar, toda a língua vai confessar o nome de Jesus, e demônio tem que sair, amém? Próximo. Nada de ficar assustado com um peixe grande e preto, viu, gente? Nada de ficar assustado com demônios e com doenças, amém? Pescadores se divertem com os companheiros de pesca.
E aí é bem interessante, né? Porque eles geralmente, quando eles vão para a beira-mar, eles fazem uma roda e ficam fazendo jogos. E eles se divertem. Eles têm muitas histórias. Vocês já ouviram aquilo? História de pescador. São muitas histórias, são muitas aventuras, são muitas alegrias que eles têm. E a gente também, queridos, tem tanta alegria. Lembre agora, por favor. Lembre de um evangelismo que você fez. Lembre de você um dia que você viajou. Que foi uma aventura, você se divertiu, né? Às vezes coisas tão simples, às vezes nem sem uma água gelada, às vezes sem nenhum café. Mas, querido, tão divertido, tão gratificante. A simplicidade das coisas da vida, querido. A alegria e o prazer de estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes não tão simples, às vezes não tão pouco. Pescadores tão alegres, tão felizes, mas às vezes até com coisas tão pequenininhas, com coisas tão poucas, que eles aprendem a desfrutar da vida. Aprendem a olhar para o céu, olhar para as águas, de ver o pôr do sol. Queridos, Deus nos deu tudo isso aqui. Deus nos deu a terra, Deus nos deu água, sol, para a gente desfrutar, queridos. A gente pode se alegrar durante a nossa missão. Queridos, se você ministra, se você evangeliza, se você é profeta, se você é missionário, eu quero lhe dizer, se alegre na missão. Se alegre no caminho, porque quando você chegar, você vai depois caminhar de novo. Então, se alegre no processo. Amém, queridos? Vamos nos alegrar no processo. Vamos olhar para o nosso irmão e ter comunhão com ele, e se alegrar com ele. Né? Vamos colocar apelidos carinhosos, porque eles colocam apelidos carinhosos. Eles não sabem não o nome um dos outros. Eles colocam apelidos. Para eles são uma família. Eles vivem juntos na mesma praia. Eles estão lá na mesma praia há muitos anos. Eles já se conhecem. Amém? Vamos passar. E quando um pescador está em terra, ajuda o que está em água. Minha gente, eu digo assim, olha, é por isso que Jesus está comparando o ganhar alma com pesca. As comparações de Jesus nunca são absurdas. Sempre, se a gente procurar, a gente vai achar razão. Olha, gente, quando uma pessoa está em um evangelismo, os que ficam ajudam. Quando o pessoal está no evangelismo, a gente ajuda orando, a gente ajuda com dinheiro, transporte, alimentação. Queridos, é assim, o povo que vai está pegando peixe para trazer quem está na terra, entendeu? O pescador que vai para a água, ele está pegando peixe para levar para o povo da terra. E o povo da terra está também ajudando eles, né, com sinais, arrastando a rede, fazendo diversas coisas na terra. Então, quando você sabe que a sua igreja, que as pessoas que você conhece está lá no campo missionário, você ajuda, você intercede, ajuda com suas finanças, com seus recursos também. Amém? E pode ter certeza que eles estão trazendo almas. E isso é valioso para o Senhor. O trabalho deles O trabalho deles é um trabalho digno, amém? Próximo. Tem um próximo? Tem mais não? Pois bem, então, é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha aprendido, né? Isso vai ficar no nosso coração, tenho certeza, para que a gente possa colocar em prática todas essas verdades que o Senhor tem nos comunicado, nos ensinado. É uma grande honra sempre estar aqui. Quando eu vim lá, que eu estava para hoje, tinha pouco tempo que eu tinha lido esse livro. E aí, gente, deixa eu beber um pouquinho mais de água.
E eu não acredito em coincidência, né? E aí eu vi lá que tinha meu nome. E há um tempinho atrás eu tinha lido esse livro de evangelismo. E aí eu pensei em fazer por ele. E aí eu fui vendo um pouquinho no primeiro capítulo a respeito da pesca. Então, o Senhor, Ele é tão bom e Ele dá direções para a gente, para a nossa liderança, para as pessoas, para que nos coloque no momento certo, no lugar certo. E eu acredito certamente que Deus, Ele nunca se atrasa e nunca se esquece de nós de maneira alguma. Mas sempre faz tudo no momento propício, da melhor maneira, né? Então, obrigada. E só isso mesmo. Glória a Deus e aleluias. Queridos, que manhã impactante. Gente, eu não sei você, mas que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Eu ouvi a voz do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, Bruninha. Amém. Mais e mais. É prazeroso ouvir do Senhor através de sua vida. Amém? Queridos, agora, se você está aqui ou está em casa, nós estamos no momento dos nossos dízimos e oferta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia.